Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aos cursos de fenômenos de transporte e transferência de calor, hoje nós vamos comentar sobre a condição unidimensional em regime estacionário. Nós vimos nas aulas anteriores a dedução da equação da difusão do calor, e nós vamos usar essa equação hoje para poder definir uma distribuição do campo de temperaturas num problema de condução unidimensional em regime estacionário ou regime permanente. Também vamos definir conceito de resistência térmica e usar isso para a solução principalmente de paredes complexas, associação de paredes. Bom, então, primeiramente, a gente vai considerar o problema da parede plana. Hoje, nessa videoaula, vamos ver apenas a parede plana. Depois, nas outras, a gente vê paredes radiais, por exemplo, tubos ou esferas. Então, considerando a distribuição do campo de temperaturas em uma parede plana, aqui está o problema da parede plana, que vai ser analisada. Pensem que isso aqui é uma parede que tem uma altura bem elevada, uma profundidade bem elevada e só a espessura é pequena. Aí você impõe a mesma diferença de temperaturas. Isso faz com que o fluxo de calor seja dominante nessa direção X aqui. Então, como que a gente pode impor uma diferença de temperatura, por exemplo, entre TS1 e TS2? Pela passagem, por exemplo, de dois escoamentos, um a maior temperatura, aqui, por exemplo, tem um H1 e um T infinito 1, alto. Então, ele vai trocar calor por convecção aqui na superfície com essa parede TS1. E aqui, do outro lado, um H em T infinito 2 com uma temperatura baixa. Ele vai trocar calor de TS2 para T infinito 2. E TS1 fica maior do que TS2. E aqui é uma troca por condução. A gente está assumindo aqui uma distribuição linear como se não tivesse nenhuma geração de energia na parede e tal. Então, para resolver o primeiro caso aqui de parede plana, depois nós vamos ver um caso com geração de calor também, mas o primeiro caso que a gente vai resolver não tem geração de energia aqui dentro. Então, vamos tratar as hipóteses simplificativas. O problema no regime estacionário ou permanente, como a própria definição do capítulo diz, não há fontes ou sumidouros de energia no interior da parede plana, então não tem uma taxa de geração de energia aqui dentro. 3. As propriedades termofísicas estão sendo consideradas constantes. Então, vamos considerar o K como uma constante, o ρ, o Cp. O fluxo de calor por condução ele é unidimensional apenas na direção X. Isso é importante para a gente partir do modelo matemático da equação da difusão do calor e poder definir um modelo matemático para essa distribuição de temperaturas dentro dessa parede plana aqui, com fluxo de calor unidimensional, e obter a distribuição do campo de temperaturas. Então a gente parte a solução dessa distribuição do campo de temperaturas aqui dentro da parede plana, essa região cinza aqui, a partir dessa equação 1. Então tem o termo de taxa líquida de condução por unidade de volume, termo da taxa de geração de energia por unidade de volume e o termo transiente. Então, vocês já estão vendo pelas hipóteses simplificativas que estão sendo empregadas que alguns desses termos aqui vão ser simplificados. Então, aplicando as hipóteses simplificativas na equação da difusão do calor, esse último termo aqui ele é igual a zero, porque o problema está no regime permanente, não há uma dependência do campo de temperaturas em função do tempo. Esse termo aqui ele é igual a zero porque não há geração de energia dentro do domínio. E esses dois termos aqui são nulos, ΔT, ΔY aqui, e o ΔZ, K, ΔT, ΔZ aqui, porque o fluxo de calor ele é unidimensional. Veja que a gente cortou quase todos os termos da equação, ficou só a variação do campo de temperaturas em função de X. Então, a equação da difusão do calor simplificada é dada por essa equação 2 aqui. ΔX, K, ΔT, ΔX igual a zero. Essa equação 2 aqui do nosso problema. Essa equação possui solução analítica, só uma integração dupla dela,
e você consegue obter a distribuição do campo de temperaturas. Vale destacar também que como o campo de temperaturas passou a ser apenas uma função de x, né, a gente pode reescrever essa equação aqui, ao invés de usar a derivada parcial, usar uma derivada ordinária, porque o campo de temperaturas ele passa a ter uma função apenas de uma variável, né, e não de várias variáveis que faz com que a gente precisasse da derivada parcial. Então, essa equação 3 aqui é a equação que vai ser resolvida. Né? Então, a equação para a modelagem da distribuição do campo de temperaturas de uma parede plana sem geração de calor e condução dimensional é essa equação 3, né? E a solução geral da equação 3 é dada pela integração dupla da mesma. Tá? Então, primeiro processo de integração, né? A gente passa esse dx aqui para o lado direito, né? Já que não é uma integral definida, né? A gente pode fazer isso dessa forma. Tá? Aplica a integração, né? D de k dt dx igual a integral de 0 dx. Né? A integral de 0 dx é uma constante, porque se a gente derivar uma constante, vai ser zero. Tá? E pode ser qualquer valor constante. Tá? Então, é uma constante qualquer aqui que a gente chamou de C1. Né? E a derivada desse cara aqui é k dt dx. Tá? Então, k dt dx igual a C1. Esse cara aqui, vocês devem estar familiarizados das aulas anteriores, né? Isso aqui é um fluxo de calor, né? A aplicação da lei de Fourier. Né? Se a gente pegar a lei de Fourier para o fluxo de calor, a gente tem que o fluxo de calor é produto de menos k dt dx. Então, isso aqui é um indicativo de que o fluxo de calor nessa parede plana, né? Ele é um valor constante. Tá? Ao longo de toda a parede, porque se você tiver grandes variações no perfil de temperatura, você pode ter variação do fluxo de calor também. Tá? Bom, a partir daquela equação 4 aqui, né, a gente vai jogar o dx para o outro lado, né, e vai fazer a integração dos dois lados da equação. Então, nós temos a segunda integração, né, a partir da equação 4, dada por k dt igual a C1 dx mais 0 dx. O dx passou para o outro lado, né, para o lado do C1, mas tem mais 0 dx, porque é uma integral indefinida, gente. Tá? Então, a solução dessa equação aqui, tá? Ou da equação diferencial 3 lá, né, é dada por Tx igual a C1x, né, mais uma segunda constante de integração que sai dessa integral aqui. Tá? Mas tinha um k. Mas se pegar um valor, uma constante, e dividir por outra constante, isso é uma constante também. Tá? Por isso que a gente escreve dessa forma, porque independente do k, a distribuição do campo de temperaturas vai ser uma curva linear. Tá? Então, essa equação 5 é a solução geral, né, da distribuição do campo de temperaturas. Tá? Então, agora a gente vai partir para uma solução particular, né, que consiste na aplicação das condições de contorno desse problema. Tá? Como a gente definiu essa placa plana aqui, tá, com temperatura TS1 e TS2 constantes, nas duas posições limites da placa, a gente consegue definir um sistema de coordenadas, considerando a posição x igual a 0 aqui em TS1 e x igual a L em TS2. Então, t em x igual a 0 é igual a TS1 e t em x igual a L é igual a TS2. O que a gente vai fazer? Né? Vai montar duas equações em função das condições de contorno. Então, vai pegar t em x igual a 0, vai ser igual a TS1, igual a C1 vezes 0 mais C2, né, para conseguir determinar a constante de integração C2. Quando x for igual a L, a gente vai ter t em x igual a L, né, que vai ser igual a TS2, e se igual a C1 vezes L mais o C2. Tá? Então, isso que a gente vai fazer agora. Então, aplicando a condição de contorno em x igual a 0, a gente tem que t em x igual a 0 é igual a TS1, isso é igual a C1 vezes 0 mais C2. Obtendo-se a constante de integração C2, né,
C2 igual a TS1, tá? Porque o C1 aqui fica multiplicando por zero, só sobra o C2 igual ao TS1. Tá? Então a gente conseguiu obter uma das constantes de integração. Tá? Então, se a gente pegar esse valor de C2 aqui, substituir na distribuição do campo de temperaturas para x igual a L, tá? Então a gente vai aplicar a condição de contorno em x igual a L, Tx igual a L igual a TS2, isso é igual a C1 vezes L mais o C2. Só que o C2 é igual a TS1 da primeira equação de condição de contorno. Tá? Então, a gente fica com TS2 igual a C1 vezes L mais TS1. Tá? Joga o TS1 lá para o outro lado, fica TS2 menos TS1 e passa o L dividindo. Né? Fica com essa expressão aqui. C1 igual a TS2 menos TS1 sobre L. Tá? Então, a gente pode pegar as equações 6 e a equação 7 e substituir na solução geral da distribuição do campo de temperaturas. Né? Então, substituindo as equações 6 e 7 na equação 5, que é a solução geral, tem-se a solução particular da distribuição do campo de temperaturas. Então, C1 é igual a TS2 menos TS1 sobre L e C2 é igual a TS1. Né? E a gente vai substituir na distribuição geral do campo de temperaturas e obter uma solução particular para o campo de temperaturas para essa situação aqui. Você tem uma diferença, uma temperatura conhecida em x igual a zero e em x igual a L. Então, T em função de x é igual a TS2 menos TS1 x sobre L mais TS1. Tá? Essa equação 8 aqui. Se a gente conhece a distribuição do campo de temperaturas, a gente consegue obter o fluxo de calor e taxa de transferência de calor em qualquer posição dentro desse domínio sólido aqui. Tá? Bom, a taxa de transferência de calor, né, ela pode ser dada pela substituição do campo de temperaturas, dado pela equação 8, que está aqui, ó, TS2 menos TS1x sobre L mais TS1, na lei de Fourier. Então, a gente vai pegar a lei de Fourier, que tem a taxa de transferência de calor por condução na direção x, isso é igual a menos k vezes a área dt dx. Nós vamos pegar o t igual a x e substituir aqui. Tá? Então, fica igual a menos ka d dx de tx. Tá? A derivada desse cara aqui, TS1 é uma derivada de uma constante zero, ele já sai fora. Né? E aqui a derivada desse primeiro termo aqui. Isso vai ser TS2 menos TS1 sobre L, que vai sair fora da derivada, dx dx, que é igual a 1. Tá? Então, a gente fica com menos Ka, TS2 menos TS1 sobre L. Ó. Então, após a derivação do campo de temperaturas, a taxa de transferência de calor por condução é dada por KL, TS1 menos TS2. Por que inverteu aqui? Porque tinha um sinal de menos aqui, né? A gente só invertendo pode tirar esse sinal de menos, senão seria menos KL, TS2 menos TS1. Né? Então, eu só joguei o menos 1 para cá para dentro, né? Aí ficou invertido assim. E o que faz sentido porque o TS1 é maior do que o TS2. Tá? E o fluxo de calor, tá? Que é a divisão por cada unidade de comprimento, por uma e por duas, então uma divisão por uma área, que é K sobre L, TS1 menos TS2. Tá? Essa equação do fluxo de calor e a equação da taxa de transferência de calor. Beleza, a gente conhece taxa, conhece distribuição do campo de temperaturas. Então agora a gente já pode ir para a definição de resistência térmica. Né? Para esses problemas de condução unidimensional, tá? Para resolver muitos dos problemas, é muito comum a gente usar o conceito de resistência térmica. Tá? É uma analogia, a gente monta um problema de transferência de calor análogo a um circuito resistivo em eletricidade. Tá? Então, a aplicação do conceito de resistência térmica, né, se aplica em problemas onde a transferência de calor ela é unidimensional. Para problemas bidimensionais não vai funcionar, né? Problemas sem geração de energia em uma parede, problema com geração de energia em parede, a gente não consegue montar resistência térmica. Tá? Mas a gente vai ver como é que a gente resolve
alguns problemas em que tem uma parede com geração de calor. Aí você tem que fazer um método misto entre a aplicação do balanço de energia e conceito de resistência térmica, né? Propriedades termofísicas constantes, tá? Então, esses são requisitos para a gente aplicar esse conceito, tá? Bom, da definição de resistência, né, a resistência é definida como uma diferença de potencial sobre um fluxo, né, ou sobre uma corrente, né, em eletricidade mesmo, né, a gente tem a definição da resistência elétrica como a diferença de potencial e a corrente. Aqui não vai ser diferente. Tá? A resistência térmica vai ser definida como uma diferença de potencial, que nesse caso é definida como a diferença de temperatura na parede, né? T1 menos T2, uma diferença de potencial, e a corrente vai ser a taxa de transferência de calor. Então, a resistência térmica vai ser definida como ΔT sobre a taxa de transferência de calor. Né? O que aconteceu até agora? A gente definiu a distribuição do campo de temperaturas e definiu a taxa de transferência de calor. Tá? Então é só usar o que a gente viu até agora para definição da distribuição do campo de temperaturas e da taxa de transferência de calor na parede plana e aplicar na equação de resistência térmica. Né? A gente também pode definir essas resistências térmicas por meio convectivo, por meio radiante. Né? Isso vai facilitar um monte a análise de diversos problemas que a gente tenha em transferência de calor. Tá? Então, definindo a resistência térmica condutiva na nossa parede plana, eu fiz até marcado aqui, né, para vocês entenderem bem qual é o meio que a gente está analisando. Tá? Então, a gente vai definir uma resistência térmica que substitui essa parede aqui por uma resistência. Tá? Uma resistência térmica. Tá? Então, a resistência térmica vai ser definida como a razão entre a diferença de temperaturas, aqui, por exemplo, TS1 sobre TS2, sobre a taxa de transferência de calor que a gente definiu anteriormente. Tá? Então, a resistência térmica condutiva, nessa região aqui, tá? Vai ser dada por TS1 menos TS2 sobre QX, igual a TS1 menos TS2 sobre KAL, TS1 menos TS2. O L é essa espessura da parede plana aqui. E a área é a área normal ao fluxo de calor aqui. Essa seria a altura pela profundidade. Tá? É muito comum as pessoas errarem essa área achando que é o produto de L pela altura. E não é. Se fosse L pela altura, seria um fluxo de calor que estaria no plano em Z. Tá? Normal a figura. O que não acontece. Tá? Então, essa área aqui é a área do plano YZ. Tá? Então, a resistência térmica condutiva vai ser dada por essa expressão aqui. O TS1 menos TS2 pode se cortar, porque ele está tanto no potencial quanto na taxa de transferência de calor. E a gente tem uma expressão dada por L sobre Ka. Tá? Então, a resistência térmica condutiva é dada pela razão entre a espessura da parede plana, tá? E a razão sobre a condutividade e a área normal ao fluxo de calor. Tá? Aqui no plano YZ. Beleza, então temos uma resistência térmica condutiva definida. Se for um problema de convecção, diferença de temperatura e a taxa de transferência de calor definida pela lei do resfriamento de Newton. Né? E se for radiante? Né? Aí a gente faz uma analogia com a equação constitutiva de Newton, que é mais fácil. Tá? Bom, a resistência térmica condutiva, por exemplo, nos lados externos, tá? A gente vai pegar entre um TS e um T infinito. Aqui está escrito TS, mas imaginem que seja o TS2 aqui. Tá? Então, entre TS2 e esse T infinito 2, tem uma transferência de calor por convecção. Tá? Como é que fica a resistência térmica convectiva nessa situação aqui? A gente vai ter TS menos T infinito sobre QX, né? Então, isso é igual a TS menos T infinito e o QX, aqui não seria QX, né? Seria um QConv, que é mais adequado. Tá? Dado pelo produto do H vezes a área, TS menos T infinito. Isso aqui é a equação constitutiva de Newton, gente. Tá?
Então, vai cortar o TS e o T infinito com o TS e o T infinito, e a resistência térmica convectiva é dada por 1 sobre HA. Tá? Então, a resistência térmica convectiva dada por 1 sobre H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção, né? E a área, que é a área normal ao fluxo de calor aqui, o QX, seria a área da superfície que está exposta ao escoamento. Isso é mais fácil em convecção de a gente visualizar. Tá? A resistência térmica radiante nos lados externos, vamos pensar que aqui tivesse uma troca por radiação também. Tá? Ela é definida também por 1 sobre HRA. Isso aqui seria uma resistência radiante. Tá? É mais fácil de definir assim, onde o H radiante, tá, pode ser dado por essa expressão 15 aqui, epsilon sigma ts menos t infinito, ts ao quadrado menos t infinito ao quadrado. Tá? Então, isso aí é uma adaptação da própria aplicação da lei de Stefan Boltzmann, tá? Mas é muito mais fácil resolver assim, como se fosse um problema radiante. Né? Nos problemas que nós vamos abordar, o H radiante vai ser um dado do problema, tá certo? Você só tem que entender o seguinte, né? Como, por exemplo, aqui tem um fluxo por convecção e um fluxo por radiação, tem dois fluxos, a corrente é análoga ao fluxo, a corrente é análoga à taxa de transferência de calor. Como tem duas taxas, uma por convecção e uma por radiação, você vai ter um desdobramento de um circuito em paralelo. Tá? Então, agora a gente vai ver como é que a gente monta alguns circuitos térmicos nesse problema. Tá? Então, para associação de resistências em série, por exemplo, esse problema da parede plana aqui, vamos dizer que eu só conheço a T infinito 1 e T infinito 2. Como é que eu resolvo esse problema? Eu não conheço TS1, TS2, como é que eu faço uma associação em série aqui? Por exemplo, entre T infinito 1 e TS1, que são dois pontos de potencial aqui, a gente tem uma resistência convectiva, que a gente vai chamar de resistência convectiva 1. Tem uma resistência à passagem do fluxo, beleza. Esse fluxo de calor por convecção que entra aqui, tá? Se a gente tivesse um balanço de superfície aqui, né? Entra por convecção e sai por condução. Né? Então, continua o mesmo fluxo de calor ao longo de toda essa parede aqui. Então, entre TS1 e TS2, a gente tem uma outra resistência, que é a resistência condutiva. Tá? E entre TS2 e T infinito 2, uma terceira resistência, que é a resistência convectiva. Então, a gente conhece um circuito com três resistências, né? E aqui os potenciais definidos, T infinito 1, TS1, TS2, T infinito 2, e a taxa de transferência de calor QX, que é única para todo mundo. Tá? Como é que eu resolvo esse problema? Posso fazer uma associação. Tá? Eu posso substituir isso aqui por uma única resistência com uma resistência equivalente, que nem faço em eletricidade? Exato, pode ser feito. Tá? Então, por exemplo, eu quero definir a taxa de transferência de calor que está sendo perdida de T infinito 1 para T infinito 2. Tá? Eu posso definir o QX como T infinito 1 menos TS1. Posso pegar só esse ramo. Vamos dizer que eu conheço TS1. Beleza. Tá? Então vai ser a diferença de potencial sobre a resistência térmica convectiva nesse caso aqui. Então T infinito 1 menos TS1 sobre 1H1A. Isso dá a taxa de transferência de calor QX. Tá? Se eu pegar o segundo ramo, TS1 e TS2, posso fazer também. Então TS1 menos TS2 sobre LKA. Tá? Eu posso pegar o terceiro? Pode. Então fica TS2 menos T infinito 2 sobre 1H2A, que é a resistência convectiva externa aqui. Tá, e se eu não conheço TS1 e TS2, como é que eu faço? Você pode pegar entre T infinito 1 e T infinito 2 e ter uma resistência que é uma resistência equivalente, né, a essas três aqui. Para um circuito em série, é a soma das resistências. Para o circuito em paralelo, é uma composição diferente, mas da mesma forma que é feita nos circuitos elétricos. Tá? É a mesma associação. Tá? Então, a gente pode ter um QX igual a T infinito 1 menos T infinito 2 sobre a resistência equivalente. E se eu conhecesse só T infinito 1 e TS2? Bom, analisaria por esses dois aqui uma associação com essas duas resistências. Montaria um circuito equivalente usando
esse potencial aqui e esse aqui, né? Com a soma dessas duas resistências. Tá? Então, a resistência equivalente aqui, né, vai ser dada pela soma dessas três resistências. Então, 1 sobre H1A mais L sobre Ka mais 1 sobre H2 área. Tá? Se eu conheço a diferença de temperaturas entre T infinito 1 e T infinito 2, eu consigo jogar na equação anterior e definir a taxa de transferência de calor. Tá? Então, para circuito em série é bem simples. Tá? Para associações em paralelo, tem uma complicaçãozinha um pouco maior, que é a questão da associação. Né? Então vamos pegar uma parede aqui e vamos considerar que nessa parede a gente tem a radiação térmica nesse lado interno e no lado externo aqui, no lado 1 e no lado 2. Tá? O que acontece? Tá? Se entre T infinito 1 e TS1 há uma troca por convecção e por radiação, cada uma contribui com uma taxa radiante e uma taxa convectiva. Então, essa taxa aqui, né, obriga que a gente monte um circuito em paralelo. Você vai ter uma resistência radiante entre T infinito 1 e TS1 e uma resistência convectiva entre T infinito 1 e TS1. Por quê? Porque o fluxo se divide, são dois fluxos que estão chegando. Se o fluxo, ou a taxa de transferência de calor, é análogo à corrente, você tem duas correntes chegando no mesmo ponto de potencial, ou seja, no mesmo nó. Né? Então, entre T infinito 1 e TS1, a gente tem uma resistência radiante e uma taxa radiante, e por convecção, a mesma diferença de potencial, só que com aqui uma resistência convectiva e uma taxa convectiva. Tá? Aqui, como é uma parede única, só tem uma taxa condutiva aqui dentro. Então, se mantém entre TS1 e TS2 com uma resistência condutiva aqui dentro. E entre TS2 e T infinito 2, a mesma análise feita anteriormente. Aqui até mostra bem, né, o balanço de superfície aqui. Se a gente montar um balanço de superfície, a gente tem um fluxo de calor por condução e dois fluxos que saem, por convecção e por radiação. Tá? Se eu aplicar aqui a lei dos nós, nesse circuito térmico, né, essa lei dos nós tem que bater com o balanço de energia de superfície aqui. Não pode ser diferente. Tá? Então, entre TS2 e T infinito 2, vai ter uma taxa radiante, né, que passa por R radiante 2, e uma taxa convectiva que passa pela resistência convectiva 2. Tá? Então, se eu for fazer uma associação, eu conheço, por exemplo, só o T infinito 1 e o T infinito 2, eu vou ter que associar essas duas resistências em paralelo, essas duas aqui também, e aí depois somar todo mundo. Tá? Então, a gente fez isso aqui na equação 16. Né? Então, a resistência equivalente, total, né? Transformando tudo isso aqui numa única resistência, seria, né, 1 sobre R conv 1 mais 1 sobre o R radiante elevado na menos 1. Tá? A associação em série, né, vai ser sempre o somatório de 1 sobre as resistências, tudo isso elevado na menos 1. Tá? Mais a resistência condutiva e mais a associação em paralelo das resistências convectiva e radiante dada por essa expressão. Não se esqueçam que tem o sinal de menos 1 aqui. É muito comum o pessoal fazer associação de 1 sobre R conv 1, 1 sobre R radiante 1, esquecer do menos 1 aqui, e está errado até dimensionalmente o conceito de resistência. Né? Bom, a resistência térmica, então, aqui pode ser dada, né, depois de resolver substituir aqui 1 sobre HA, 1 sobre H radiante A, a gente tem uma expressão desse tipo aqui. 1 sobre A, H radiante 1 mais o H convectivo 1, L sobre Ka mais 1 sobre A, H radiante 2, H convectivo 2. Então fica como tarefa de casa, né, vocês substituírem os valores aqui e chegarem nesse, né, da equação 16 na equação 17, tá? Só para treinar e ver se dá exatamente isso. Tá? E a taxa de transferência de calor total entre T infinito 1 e T infinito 2, tá? Vai ser QT sobre T infinito 1 menos T infinito 2, o R total, que é essa equação 17 aqui. Tá? A gente ainda pode
dizer que o QT é igual ao Q com 1 mais o Q rádio 1, obtido a partir de balanço de superfície ou aplicação da lei dos nós, tem que dar a mesma coisa, ou também nesse outro nó aqui, né? O QT que chega aqui igual ao Q rádio que sai aqui e o Q conv que sai aqui. Por que isso é importante? Às vezes a gente conhece essa taxa, às vezes a gente conhece algum dado de uma das resistências aqui, não conhece da outra e não conhece a taxa total. Então a gente consegue ir manipulando de forma a resolver o problema conhecendo alguma parte específica do problema. Tá? Bom, as equações para a associação das resistências, tá? Vocês já devem estar bem craques de ver em eletricidade, né? Mas a gente repete aqui. Tá? A resistência térmica para um problema em série é dado pela soma, o somatório de 1 até n das resistências. Então é o somatório R1 mais R2 mais R3 mais até Rn. É bem simples, né? Em paralelo, tá? Aqui eu botei mal, gente. Faltou um menos 1 aqui, né? É o somatório, né, de I até N de 1 sobre Ri, né? 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 até 1 sobre Rn. Menos 1 aqui, gente. Tá? Nós não podemos esquecer dele. Tá? Eu vou corrigir no slide e mandar para vocês. Tá? Bom, além dessa situação que a gente viu até agora, de montagem de circuitos em série e em paralelo, tá? A gente pode ter uma situação em que a gente tenha várias paredes compostas, né? Várias paredes em série ou paredes em paralelo. Então a gente tem ainda o problema de parede composta. Tá? É muito comum nesse tipo de problema, tá? Em vários equipamentos térmicos, né, o uso de um coeficiente chamado coeficiente global de transferência de calor. Tá? Ele é uma relação com a resistência térmica equivalente no sistema. Tá? Muitos equipamentos são definidos em função do seu coeficiente global. Tá? Então, ele é empregado em associação de paredes compostas, tá? É comumente empregado em representação de equipamentos térmicos, trocador de calor, condensador, evaporador. Em muitos catálogos de equipamentos térmicos, vocês encontram a apresentação de dados do coeficiente global do equipamento. Tá? E ele é obtido a partir de uma expressão análoga à equação constitutiva de Newton. Tá? Então vamos dizer o seguinte, que X é a taxa total num circuito com parede composta lá, né? Ele vai ser igual a 1U, né? Total, como se substituísse. Eu peguei, por exemplo, aquele circuito entre T infinito 1 e T infinito 2. Né? Beleza, eu vou considerar como se isso fosse uma resistência convectiva e vou chamar todo aquele cara ali de U. Né? Então, isso aqui que está feito aqui. Qx igual a U vezes a área, o ΔT total aqui. Tá? Bom, então se a gente pegar e tentar isolar o U aqui, né, a gente tem, por exemplo, joga o U sobre A para cá, para esse lado, e joga o Qx para cá. Então fica 1 sobre UA igual a ΔT Qx. ΔT Qx é a resistência térmica equivalente. Tá? Então a gente consegue relacionar o coeficiente de transferência de calor global, o coeficiente global de transferência de calor, com uma razão de 1 sobre a resistência térmica vezes uma área. Tá? Então, por exemplo, tá? Para o cálculo de resistências e coeficientes globais em paredes compostas, aqui ao invés de ter uma parede, como nós tínhamos, tá? Nós temos duas paredes aqui, e elas estão associadas em série. Tá? O que muda aqui? Entre T1 e T3, a gente tem aqui em T1 e T2 uma resistência condutiva A, e entre T2 e T3 uma resistência condutiva B. Tá? Então são 4 resistências que estão associadas em série. Qual é a resistência total? A resistência total é 1 sobre H1A, mais LA sobre KA, mais LB sobre KBA, mais 1 sobre H2A. Tá? E o coeficiente global, né, é 1, né, sobre produto da área pela resistência total aqui. Né? Então a gente fica com uma expressão para o U dessa forma.
Tá? A gente não vai usar muito, mas em equipamentos térmicos vocês usam bastante isso. Às vezes a própria definição do trocador de calor começa com uma definição, um chute inicial de um coeficiente global de transferência de calor. Tá? Então é bom que vocês pelo menos saibam a definição do coeficiente global de transferência de calor. Tá? Vamos dizer que a gente tem uma associação um pouquinho diferente, né? A gente tem duas paredes aqui, né? Entre T1 e T2, né? Só que elas não estão mais em série, agora elas estão em paralelo, porque a gente vai ter uma taxa de transferência de calor que passa por QA e outra que passa por QB. Então a resistência térmica muda, né? Ela fica diferente aqui, né? Então entre T1 e T2 tem uma resistência condutiva A e uma resistência condutiva B e duas taxas de transferência de calor. Tá? A resistência total aqui, né, vai ser a resistência convectiva mais a associação em paralelo da resistência condutiva A. Então vai ser L sobre KA. Que área é essa? Né? É essa área aqui. Né? Não é a área total. Isso aqui é muito fácil de confundir. Vamos dizer que seja essa altura dividida por 2. Por isso que parece 2 aqui. Né? Então seria um H sobre 2 vezes a profundidade W, por exemplo. E aqui também, né? Tem aqui uma taxa condutiva aqui em B, né? Uma altura diferente aqui, tá? Então 1 sobre H1A mais 2L AK mais KB, né? Porque a gente associou essas duas resistências aqui em paralelo, mais 1 sobre H2A, tá? Isso aqui também uma outra tarefa para casa. Substituam, faça a associação dessas duas resistências aqui, né? Considerando L sobre K, A sobre 2, né? E aqui L sobre KB, A sobre 2. Tá? E vejam se vai chegar nessas duas equações aqui, na 26 e na 27. Tá? Então, o U fica aqui 1 sobre 1H1, né? Vai sumindo as áreas aqui, né? 2LK mais KB mais 1 sobre H2. Tá? A gente pode ter outras associações, né? Ainda mais complexas, como essa daqui, por exemplo. Tá? Vejam que aqui está imposto as diferenças de temperatura, então fica mais fácil de definir aqui. Né? Então, entre T1 e T2, uma resistência em série. Entre T2 e T3, aqui vai ter uma taxa que passa por KB e uma outra taxa que passa por KC. Então, é uma associação em paralelo aqui. Vejam que a gente já está montando aqui circuito misto, né? Série, paralelo, tá? E a forma de solução é sempre análoga ao que a gente faz em circuitos elétricos, né? Então, eu quero uma resistência total aqui. Bom, vou ter que associar essas duas resistências aqui em paralelo, que é o que está representado aqui, depois somar todas as resistências, né? E o coeficiente global de transferência de calor acaba sendo dado por essa expressão 29, que acaba ficando meio repetitivo, né? A gente tem que pegar os slides, montar, né, as equações das resistências para ficar bem claro isso. Então, tem uma tarefa assim, de casa para facilitar o entendimento aqui. Tá? Bom, então por hoje era isso. Na próxima aula a gente vai ver alguns exercícios para resolver esse tipo de problema. Né? Então, cuidem-se, fiquem bem. Obrigado.